Olá, pessoal! Hoje iniciamos uma série de vídeos para tratar de assuntos do mercado imobiliário. Criamos um projeto Sim Parceiros, e nesse projeto a gente busca trazer empresas especializadas no mercado para trazer conhecimento para todos vocês. Neste primeiro episódio, contamos com a participação da Dana, da Ciclos Design Imobiliário. Dana, obrigada pela parceria e por ter aceito esse convite para trazer aqui para as pessoas o conhecimento do que é o homestaging. Boa noite, Marielle. Boa noite a todos. Então, o homestaging, ele é uma técnica de neuromarketing imobiliário para preparar imóveis especificamente para venda. É um conceito que surgiu nos Estados Unidos na década de 70, com o objetivo de melhorar a percepção dos imóveis. Quando uma pessoa decide colocar um imóvel à venda, ele deixa de ser a casa dele, que passa a ser um produto. E a gente vai fazer com que ele se torne o mais neutro possível para o mercado imobiliário. E também a venda de um imóvel, ela é 70% emocional e apenas 30% racional. Dessa forma, a gente consegue entender que nós precisamos trabalhar as emoções e as percepções para todas as visitas se saírem o melhor possível. Antes de falar dos custos, vamos falar um pouquinho dos benefícios, né? Porque é importante o cliente estar sabendo o que aquilo vai agregar de valor no imóvel dele, quais são todos esses benefícios, né? O homestaging, ele trabalha os pontos fortes dos imóveis, ele diminui as objeções, ele aumenta a percepção do valor, diminui o tempo de venda. E por ser uma técnica de neuromarketing imobiliário, a gente consegue trabalhar como que o cliente se sente quando ele chega no imóvel. Hoje a gente sabe que o primeiro contato é através da internet. Então, se a gente não tiver uma apresentação muito legal, em saber exatamente quais são as melhores imagens que você deve colocar na apresentação do produto, né? Porque a comunicação visual, ela não volta atrás. Aumentando a visualização, a gente consegue aumentar muito as visitas no imóvel, né? As pessoas interessadas. Outro dado muito interessante é que quando um cliente faz uma visita num imóvel, por exemplo, vazio, ele fica em média 5 minutos. E se ele vai num imóvel decorado, preparado, com todo o conforto, com tudo que o homestaging pode proporcionar, ele fica em torno de 40 minutos. Então é sabido que quanto mais tempo você consegue permanecer na visita, maior é a probabilidade de fechamento. As pessoas pensam que é inserir objetos, muitas vezes é retirar. Eu canso de pegar imóveis, por exemplo, apartamentos menores, com um quarto muito apertado e uma cama king, que não tem espaço para colocar uma mesa de cabeceira, a pessoa mal consegue circular no quarto. Então, quando você apresenta uma foto de um quarto assim, o que é a sensação? Que, nossa, não cabe nada. Mas é porque está desproporcional o que você deveria colocar naquele espaço. Aí, às vezes, naquele mesmo quarto tem uma TV de 60, 70 polegadas em cima, na frente da cama. Então, isso tudo não corresponde com o fluxo ideal que a gente deve manter para que a percepção de espaço seja ideal para aquele imóvel. Então, nesse caso, a gente já vai sugerir, né, que substitua por uma peça menor. Às vezes acontece também na sala, tem um sofá gigante e você não consegue nem andar na sala. Ou tem muitos outros móveis soltos. Então, nesses casos, muitas vezes a gente tira as peças ou substitui por outros elementos que sejam menores e mais adequados para aquele espaço. Nessa vivência toda você deve ter se deparado já com muitas situações, né? Muitas situações, às vezes, hilárias, né? Teve um apartamento grande que a gente fez, acho que foi no litoral, e eu preparei o imóvel inteiro para o pessoal ir fazer vídeo, foto e tal. Quando a gente monta as camas do homestaging, ele tem uma bagunça proposital, sabe? Por exemplo, as almofadas, os travesseiros, eles não são exatamente alinhados. Eles têm uma forma que a gente coloca com técnica para parecer que aquele espaço é confortável, que a pessoa pode chegar ali e sentar naquela cama.
A colcha, a peseira, ela tem uma bagunça proposital. As almofadas no sofá também. Isso difere o homestaging de um projeto de design de interiores ou de arquitetura tradicional. Porque ele tem que passar um pouco de emoção. Essa bagunça tem uma razão emocional. E daí, quando chegou esse pessoal para fazer foto e vídeo, ele pediu um minutinho para olhar o ambiente e tal. E quando eu vi, ele tinha arrumado tudo, sabe? Tinha passado a mão em cima da peseira, tinha arrumado todos os travesseiros, que às vezes você fica uns 20 minutos lá virando e arrumando para ter um ponto focal legal, sabe? E foi muito engraçado, porque perdeu o porquê de toda aquela técnica. Mas aí eu expliquei tudo isso para ele, a gente deu muita risada, foi muito engraçado. E ele falou, nossa, faz todo sentido, eu nunca tinha parado para pensar. Então, Dana, como você faz esse orçamento? Como que envolvem os custos para a execução do homestaging? Então, Marielle, o homestaging, primeiramente a gente faz uma visita ao imóvel, né? Juntamente com essa visita, eu já faço a minha consultoria de análise de tudo que é preciso fazer naquele apartamento ou naquela casa, porque cada imóvel é único e específico. E ele varia muito, né? Tanto em tamanho como em valor de mercado. Então, tudo isso a gente tem que fazer essa visita para poder entender o que vai ser preciso ser feito. Depois, baseado nisso, eu vou passar para o cliente e para o corretor um checklist de toda a minha sugestão do que vai ser necessário fazer no imóvel, com a previsão de investimento para aquele projeto específico. Então, normalmente, hoje, um projeto de homestaging, isso são dados internacionais. O investimento ele gira de 7% a 10% do valor do imóvel e depois o retorno é de 15% a 20%. É mais ou menos isso. Mas a maioria dos projetos e trabalhos que a gente já fez aqui na região de Santa Catarina, os valores normalmente ficaram até um pouco maiores, porque depende do que precisa ser feito no imóvel, mas a taxa de retorno foi muito mais do que essa que eles sugerem. Então, a gente já teve casos de imóveis de investimento, por exemplo, de R$150 mil e valorização de R$1 milhão num único imóvel. Então, assim, é uma situação que é muito específica. Então, a gente precisa justamente, junto com o corretor, fazer essa análise de valor de mercado, de potencial de valorização daquele imóvel, da capacidade de investimento do cliente, sabe? Como a gente entendeu, depois de muitos trabalhos, que o cliente, principalmente de médio e alto padrão, ele quer comprar o imóvel como ele vê na foto, né? Então, a gente faz o trabalho de homestaging e o projeto e a execução e todos os itens e os acessórios e os móveis, enfim, tudo que for colocado naquele projeto vai ser vendido junto com o imóvel. Então, depois é feita essa conta juntamente com o corretor para fechar o valor certinho, enfim, e vai ser feito o anúncio. E o cliente que vê a foto, ele quer comprar do jeito que tá. Aí é que está o encanto do apartamento, né? Da gente fazer todo esse cenário com essa decoração afetiva, que é o que realmente vai atrair o comprador. Então, obviamente, que ele quer comprar do jeito que está. Quando a gente fala assim de prazo, né, de tempo, às vezes as pessoas vêm e procuram, eu preciso vender com urgência meu imóvel e deseja fazer, então, aplicar essa técnica. Qual que é o tempo? Assim, como você mesmo falou, cada imóvel é único, né, mas a gente tendo como base apartamento, casa, né, como é mais ou menos assim o prazo de execução, desde da avaliação até a entrega final? Então, o período da avaliação e a hora que eu passo os valores para investimento para o cliente, isso é relativamente rápido, assim, uns 15 dias entre fazer a visita e passar esse orçamento. Aí o cliente aprovando, como a gente estava falando, como são diversas possibilidades. A gente pode estar falando desde imóveis que só requerem uma consultoria e uma despersonalização e alguma interferência bem rápida. Isso a gente já fez alguns trabalhos de 15 a 20 dias de entrega, é bem rápido. Há projetos maiores que realmente exigem
de repente algum conserto, trocar a pintura de alguns ambientes ou colocar papel de parede, cortina nova, tudo depende da complexidade do projeto. Mas projetos maiores, a gente, no máximo que a gente levou para entregar por em torno de 90 a 100 dias, mais ou menos. Agradeço muito, muito obrigada por trazer todo esse conhecimento que é tão importante. As pessoas hoje no mercado imobiliário, muitos nem sabem o que é isso, qual que é o uso dessa técnica, quais são os benefícios, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, né, assim, a oportunidade de poder participar desse primeiro episódio, né? Eu fiquei muito feliz e muito honrada com o convite. Tenho certeza que é um projeto incrível, que vai ter muito sucesso. E estou sempre, né, assim, à disposição, porque tenho certeza que a nossa parceria já é um sucesso, né? E a gente vai fazer muitos negócios juntas também. Com certeza. E obrigada pela oportunidade, né? E obrigada a todos.